Olá, irmãos. É bom estarmos juntos novamente. Nós estamos indo agora para a parte de quinta-feira, 31 de julho de 2025, o juízo divino. No dia de quarta-feira, nós estivemos falando um pouquinho sobre as catástrofes, sobre as coisas que estão acontecendo nesse mundo, que já vem acontecendo desde que existem pessoas nessa terra. Não só aqui, mas a gente sabe que no universo, né, através dos cientistas, do que a gente tem acompanhado, muitas coisas também estranhas têm acontecido no universo. Isso é prova que nós estamos caminhando para um colapso. E o que Deus pede de mim e de você, que nós estejamos atentos ao que está acontecendo, aos sinais que estão acontecendo nesse mundo. O povo do Egito estava acontecendo coisas ali terríveis, né? Como já falamos, as pragas, foram 10 pragas que caíram ali. A primeira praga caiu sobre o rio Nilo, que era justamente onde era um Deus que apontava para a vida. E aí, com a cada praga que vinha se sucedendo, a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, das moscas, dos animais que morreram, aí vem ali a praga das úlceras, depois das pedras, e aquela sequência ali, gafanhotos, até escuridão, e até a 10ª praga, tudo mostrava que Deus estava tentando abrir os olhos do faraó e do seu povo. Mas o juízo divino chegou para eles. Infelizmente, eles não quiseram atender todos os meios pelo qual Deus havia usado para tentar abrir os olhos deles. E os seus corações se tornaram endurecidos. Eu espero que o meu e o seu não esteja assim. A última praga do Egito atingiu os primogênitos, né? O que é mais importante na minha vida, na sua vida, se não um filho, uma filha? Tudo que nós temos, nós damos para ter esse filho ao nosso lado. Então ali atingiu o que havia de mais precioso para o faraó. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses. Ra, que era simbolizado pelo faraó, era o Deus supremo. O próprio faraó era considerado um Deus. Ele se achava um Deus. Não se podia olhar para ele sem a permissão dele, por ele ser Deus, que ninguém poderia olhar para faraó. Como as pragas anteriores já haviam demonstrado, os ídolos eram incapazes de salvar o povo, né? Então, até aquele momento, os ídolos, 1.500 ídolos, não tinham ainda capacidade de salvar aquele povo. E agora, no último momento, ainda restava o faraó, que era o Deus supremo, o Deus Ra, né? Por todo aquele vasto reino do Egito, havia orgulho de cada casa, pelo tudo que havia sido criado, construído. Mas agora, o que tinha ali? Infelizmente, gritos, dor e sofrimento, lamentação pela morte do filho primogênito. O Deus da vida, o Deus Ra, não pôde salvar nem a sua própria casa. Infelizmente, Faraó viu agora, viu dentro da sua própria casa o sofrimento, como uma personificação do poder do Egito, e o seu Deus supremo da nação, ele era impotente. O seu próprio filho primogênito era morto, mas era considerado o filho de um Deus. Então, como é que pode um filho de um Deus agora estar morto? Algo estava visível. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Requete era a deusa que assistia as mulheres no parto. E Mi, um deus da reprodução. Além desses, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. Então, era um monte de deuses em volta daquela situação que não puderam fazer nada porque não eram deuses verdadeiros. De acordo com Êxodo 1, o faraó mandou que as parteiras egípcias matassem seus filhos recém-nascidos, os filhos israelitas, numa tentativa de enfraquecê-los, dominá-los e humilhá-los. E agora, quem era que estava passando pelo sofrimento? Talvez esses meninos que agora estavam morrendo como primogênitos estavam vivos naquela época, quando foram mandados matar aquelas criancinhas, né? O mundo que nós vivemos é um mundo cruel, mas Deus quer restaurar um mundo de paz e felicidade. E é por isso que Ele diz que vai criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E eu gostaria de convidar você para que nós possamos nos preparar para esse novo céu, para essa nova terra. Vamos falar para os nossos familiares, vamos contar para as pessoas que nós entramos em contatos, para que elas possam também ter a mesma oportunidade que nós tivemos um dia de conhecer a verdade, de conhecer o caminho, e elas possam tomar a decisão. É o que diz João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade possa libertar cada dia, cada um dos ouvintes. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por saber que Tu tem uma promessa maravilhosa para este mundo, e essa promessa significa para cada um de nós a salvação, a vida eterna, a felicidade eterna. Que nós possamos, Senhor, atender ao Teu chamado, ouvir a Tua voz e não endurecer o nosso coração como o faraó endureceu e os seus encantadores, os seus servos, o povo egípcio. Mas que nós possamos atender, Senhor, a Tua voz que está de todo dia batendo a porta do nosso coração, dizendo: eis que estou à porta e bato.
Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e nela farei morada. Que esse seja o nosso objetivo também, em nome de Jesus. Amém.